o principal sofrimento que Jesus passou, que foi a dor de ser alvo da ira de Deus por causa do pecado, e por isso ser abandonado pelo Pai na cruz, conforme está registrado em Marcos 15, 34, quando ele diz assim: "À hora nona clamou Jesus em alta voz, Eloi, Eloi, lama sabactani", que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Isso tudo em meio à dor física e à rejeição. Meu irmão, a maior dor que Jesus sofreu foi a dor de levar sobre si os nossos pecados e sofrer a ira de Deus sobre ele por causa dos pecados. É por isso que muita gente não entende qual foi o real sofrimento de Cristo. E não entende por que Jesus estava tão agoniado lá no Getsêmani. É porque ele sabia que ele ia beber o cálice da ira de Deus. Ele sabia que a ira de Deus por causa do pecado era enorme, era grande. E ele ia sofrer a condenação por causa dos pecados de toda a humanidade. Isso não era brincadeira, isso foi uma coisa muito difícil, eu não consigo nem imaginar o quanto isso foi difícil. Por isso que Jesus estava em pavor e numa angústia de morte no Getsêmani, porque ele sabia o que ele ia passar. Muitos mártires sofreram sofrimentos físicos quando foram martirizados e morreram louvando a Deus. Por que Jesus morreu sofrendo tanto? Porque o sofrimento de Cristo não foi só físico, foi muito além. Foi o sofrimento de ter a ira de Deus descarregada sobre ele. Toda a ira de Deus que era para ser descarregada sobre o ser humano por causa do pecado, a ira de Deus foi descarregada sobre Jesus Cristo na cruz do Calvário. O que é isso? Mais detalhadamente, o que é essa ira de Deus? O que foi que isso causou? O que foi que essa ira santa de Deus por causa do pecado causou na pessoa de Cristo? É exatamente o abandono. Por isso que Jesus clamou: Deus meu, por que me abandonaste? Na verdade, o Pai não o abandonou. O Pai estava acompanhando tudo que estava acontecendo. O Pai estava vendo, o Pai estava presente. Só que o que acontece? A presença graciosa, amorosa, maravilhosa de Deus que Jesus sempre foi acostumado a ter e a sentir, tanto no céu como quando vivia como homem, porque ele tinha comunhão plena com o Pai. Essa presença maravilhosa, graciosa, bondosa, Jesus deixou de sentir na cruz. Ele não sentiu isso mais ali. A presença de Deus ali se manifestou em ira santa, para trazer condenação e juízo sobre o Filho de Deus. Não por causa dele, mas por causa do nosso pecado que estava sobre ele. Por causa disso, Jesus se sentiu abandonado pela presença maravilhosa e graciosa de Deus. Porque a única coisa que Jesus sentiu ali foi dor, foi abandono, foi rejeição, foi solidão. Foi aquela dor indescritível de não ter a presença de Deus ali junto com ele, a presença de Deus que ele sempre teve, ele não sentiu ali naquele momento. Deus não manifestou ali a sua presença junto dele. Ele teve que sofrer sozinho. Ele teve que se sentir abandonado. Ele teve que sentir o que é ser rejeitado por Deus, o que é ser abandonado por Deus por causa do pecado, o que é ficar só e se sentir condenado por causa do pecado. A sensação que Jesus sentiu ali na cruz do Calvário é a sensação que as pessoas vão sentir por toda a eternidade no inferno. A sensação de abandono, de condenação, de solidão e de dor, por Deus não estar manifestando a sua presença lá de maneira graciosa e bondosa. Mas a presença de Deus vai estar no inferno para condenar, para punir, para castigar por causa do pecado.
Só que para que a gente não sofresse essa dor no inferno, Jesus sofreu essa dor na cruz, de se sentir abandonado, de se sentir rejeitado por Deus por causa do pecado. É por isso que houve trevas sobre a terra, das 12 às 3 horas da tarde, porque ali Deus não estava manifestando a sua presença, mas a sua rejeição, a sua ira, a sua indignação por causa do pecado que estava sobre o seu filho ali. A ira não era contra Jesus, era contra o pecado que estava sobre ele, o meu e o seu pecado, o pecado de toda a humanidade. Jesus sentiu essa dor por nossa causa, porque ele pensava em mim, pensava em você, queria nos salvar dessa rejeição futura, queria nos salvar dessa condenação, dessa solidão, desse afastamento da presença de Deus. Então ele decidiu sofrer isso no nosso lugar, para que a gente nunca precisasse passar por isso, para que a gente só experimentasse comunhão maravilhosa de amor na presença de Deus. Foi por isso que Jesus sofreu tanto na cruz do Calvário. Foi por isso que o seu sofrimento ali foi tão grande. E é triste saber que a maioria esmagadora das pessoas no mundo, mesmo aqueles que são cristãos, não entendem o que Jesus sofreu ali na cruz. O quanto custou para conquistar a salvação para nós. Salvação tão maravilhosa que para nós é de graça, mas para ele custou caro. Foi um preço caríssimo. Foi muito caro. Foi muita dor. Foi muita rejeição para poder conquistar a salvação para nós. E as pessoas, infelizmente, tratam isso como se fosse uma coisa qualquer. Desprezam. Dizem, eu não quero não quero saber de Jesus, não quero saber disso não. Desprezam o que Jesus fez, não sabem o quanto custou conquistar isso para nós. Mas a triste realidade é que todos aqueles que rejeitarem o que Jesus fez por elas, um dia eles sofrerão o que Jesus sofreu. Porque rejeitaram Jesus, sofrerão a condenação. Só que essa condenação e essa rejeição será por toda a eternidade, para sempre, no inferno. Só que essa não é a vontade de Deus. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém.